Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa revista da Cone Madeb, Assembleia de Deus, Cristo para Todos. E nesse trimestre estamos estudando o Evangelho de Mateus. Vamos aqui hoje na lição 6 falar de Jesus e o legalismo farisaico. Também iremos tratar do espírito da graça confrontando a letra da lei, graça e lei. O texto áureo da nossa lição se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo de número 10. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Qual é a verdade central desse verso? É que Jesus nos convida a viver a obediência à lei, mas de forma que promova a vida, liberdade e cura, e não a prisão do legalismo. Vamos aqui à leitura bíblica em classe. Mateus, capítulo 12, verso 1 a 6, na Bíblia Nova Versão Internacional. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? E eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Vamos então ao comentário dessa lição. Introdução. Quando refletimos sobre as palavras de Jesus, somos desafiados a aplicar seus ensinamentos em nossas vidas diariamente, objetivando assim o amadurecimento da espiritualidade. Ao aprender sobre sua autoridade, seu amor, sua graça, é impossível não se constranger, porque isso revela a fragilidade humana diante das ações que cercam a vida cristã. Falemos da autoridade de Jesus sobre o sábado. A presença de Jesus abalou os alicerces da tradição religiosa. Sua fala direcionava para uma prática que aproxima do caráter divino e distanciava da letra da lei. Com vistas à libertação dos rituais da religião e à aplicação prática dos princípios estabelecidos por Deus, nisso constituía o verdadeiro espírito da lei. Vamos ao ponto 1.1. A necessidade acima do ritual. Os rituais da religião sempre tiveram precedência sobre as necessidades, de modo que uma pessoa poderia morrer se necessitasse de salvamento num sábado. Jesus lembra o episódio em que Davi come os pães da proposição
para mostrar que a preservação da vida e a necessidade humana têm precedência sobre as regras cerimoniais. Mateus capítulo 12, verso 3 e 4. Os fariseus distorciam o benefício do sábado, convertendo o sábado num jugo pesado para ser carregado, o que seria, para o princípio, um cuidado com a vida no repouso da labuta da semana, se tornou num jugo árduo. O que Jesus deseja é que haja prioridade com relação ao cuidado para com as pessoas acima do cumprimento estrito das normas religiosas. 1.2. Misericórdia como essência da lei. Jesus enfatizou a misericórdia como característica essencial quanto às observações de normas. Na prática de Corban, os religiosos levavam o pagamento ao sacerdote para se eximirem da responsabilidade, principalmente quando se tratava do cuidado com os pais, em cumprimento do mandamento. Era um tipo de sacrifício comprado com moeda para esquivar-se do exercício da misericórdia. Jesus repreende os escribas e fariseus sobre a incontinência da misericórdia. Mateus 23, verso 23. Assim, Jesus usou a referência do profeta Oséias para demonstrar o erro da substituição da misericórdia pelo sacrifício. Oséias 6:6. Jesus, aqui em Mateus 12, se revela como o Senhor do sábado. Jesus se apresenta como o Senhor do sábado em Mateus 18, ou 12, verso 8, afirmando que ele tem autoridade para interpretar e aplicar o sábado de acordo com a vontade de Deus, desafiando o legalismo dos fariseus e revelando a verdadeira essência do sábado. Jesus deixou claro que os sacerdotes no templo trabalham no sábado e ficam sem culpa, pois a essência da lei é servir ao propósito divino de beneficiar as pessoas e não de impor restrições desumanas. O sábado foi instituído para ser um tempo de descanso, de restauração e comunhão com Deus, não um fardo. Jesus nos convida a viver a obediência da lei de forma que promova vida, liberdade e cura, e não prisão do legalismo. Vamos ao ponto 2, o bem-estar acima da tradição. As ações de Jesus sempre foram na contramão das tradições religiosas. Claramente uma indicação de que viver os propósitos do reino está acima de qualquer dogma religioso proposto pela religião fomentada por costumes humanos que, por vezes, desprezam a essência do verdadeiramente sentido da vida para com Deus. 2.1 Confrontando os fariseus. Jesus encontrava-se numa sinagoga, onde estava presente um homem com a mão ressequida. Os fariseus, buscando uma oportunidade para o acusá-lo, questionam em Mateus 12:10. É permitido curar no sábado? Essa pergunta revela o contraste entre o legalismo dos fariseus e a compaixão de Jesus. Para eles, a obediência rígida à tradição do sábado era mais importante do que o bem-estar
do ser humano. Mateus 12, 11. Ele destaca que até mesmo os animais recebem cuidado no sábado. Quanto mais uma pessoa que tem maior valor diante de Deus, ratificando assim a legitimidade de praticar o bem no sábado. Mateus 12, 12, enfatizando que o propósito da lei é promover a vida e o bem-estar e em demonstração da verdadeira essência da lei. Jesus, então, cura o homem, mostrando que a compaixão está acima das regras rígidas e desumanas. Essa ação confronta diretamente o coração endurecido dos fariseus, que em vez de se alegrar com a cura do homem, começaram a conspirar contra a vida de Jesus. Vamos ao 2.2, o valor da vida humana. O valor da vida humana é central nos ensinos de Jesus. Ele, Jesus, desafia as interpretações legalistas que colocam regras acima das pessoas, ensinando que o propósito da lei é promover a vida. Por meio de suas palavras e ações, Jesus revela que cuidar do próximo, especialmente em momentos de necessidade, é um reflexo do caráter de Deus e deve ser praticado acima de qualquer tradição religiosa. Mateus 12, verso 12. Esse episódio reforça que Deus quer para cada ser humano que é preciso o digno e o cuidado e a compaixão. Deus, Criador de todas as coisas, cuida de toda a criação, mas valoriza o ser humano de uma forma especial, chamando-nos a confiar em sua provisão. Mateus 6, verso 26. Jesus demonstra que cada vida humana ela é tão valiosa que merece todo o esforço para ser resgatado e restaurado. Mateus 18, verso 12 ao 14. Falemos agora da tradição em conflito com o reino. Jesus frequentemente confronta as tradições religiosas que estavam em desacordo com os princípios do reino de Deus. Isto porque o legalismo dos fariseus enfatizava estrita observância de regras humanas e muitas vezes obscurecia o verdadeiro propósito da lei, refletir o caráter de Deus em misericórdia, justiça e amor. Ele, Jesus, rebate as críticas dos fariseus, porque os discípulos não seguiam as tradições como a lavagem cerimonial das mãos. Ele os acusa de invalidar o mandamento de Deus por causa de suas tradições, citando Isaías, em Mateus 15, 8, Isaías 29, verso 13. Jesus deixa claro que as tradições humanas, quando usadas para substituir ou até mesmo distorcer a lei de Deus, entram em conflito direto com os valores do reino. Vamos ao ponto 3 da nossa lição, a prática da lei sobre a perspectiva do reino de Deus. Os cristãos são chamados a viver a lei de uma forma mais profunda, não apenas como um conjunto de regras, faça isso, não faça aquilo, mas sim como princípios que refletem a vontade de Deus em seus corações. Vamos ao ponto 3.1,
o reino de Deus e a lei do amor. Nos evangelhos, Jesus frequentemente desafia as interpretações legalistas que negligenciavam o verdadeiro espírito da lei. No Sermão do Monte, ele expande o entendimento sobre os mandamentos, mostrando que a justiça do reino exige transformação interior. Quando Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Esta aplicação radical da lei do amor reflete os valores do reino, que em busca de reconciliação, compaixão e inclusão no sentido de acolhimento, enquanto o ser humano, no sentido ideológico de suas agendas políticas. A parábola também do bom samaritano, Lucas 10, verso 25 ao 37, também nos ilustra a essência da lei do amor ao próximo. Quando questionado quem é o meu próximo, Jesus mostra que o amor não é limitado por barreiras culturais ou religiosas, mas é uma prática ativa de misericórdia e de cuidado. Vamos ao 3.2, a relação entre o coração e as obras. Nos ensinamentos de Jesus, o coração e as obras estão profundamente conectados. Ele enfatiza que as ações externas devem refletir um coração transformado por Deus. O coração é a fonte das atitudes, pensamentos e decisões humanas, e suas intenções determinam o valor espiritual das obras realizadas. Em Mateus 12, verso 33 a 35, ele deixou explícito que a árvore se conhece pelo seu fruto e que o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Mateus 12, verso 33 ao 35, mostrando aqui que obras verdadeiramente boas só podem vir de um coração regenerado. A transformação interior procede a justiça verdadeira de nossas ações. Mateus 5, 21 ao 28. Vamos ao ponto 3.3. A transformação do coração no reino de Deus. O reino de Deus é fundamentado na transformação interior, que começa no coração humano. Jesus ensina que o verdadeiro discipulado não consiste apenas em mudanças externas ou na observância de regras, mas sim na renovação profunda do coração pela ação de Deus. Ele afirma que a pureza e a impureza não vêm das coisas externas, mas sim que procede do coração. Mateus 15, verso 19. Assim, a transformação do coração é essencial para vivermos os valores do reino. No Sermão do Monte, Jesus destaca que o reino de Deus exige uma justiça que exceda a dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 5, verso 20, enfatizando assim a necessidade de pureza interior, destacando que são bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8, apontando que a transformação do coração é um requisito para se experimentar a presença de Deus. Conclusão. Portanto, fica evidente em todos os ensinamentos de Jesus
que o objetivo era sempre elevar os discípulos a um nível de uma comunhão vertical, o homem com Deus. E uma vez o homem com Deus, também na horizontal, o homem com o seu próximo, na valorização da vida, na comunhão com Deus, obedecendo os seus princípios, como filho, aplicando os seus ensinamentos e com as pessoas vivendo fraternalmente em amor. O resumo da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ao questionário dessa lição, abordando aí o sábado, abordando o legalismo e entendendo mais profundamente essa lição. Questionário. Primeira pergunta. O sábado foi instituído para ser e a resposta é um tempo de descanso, restauração, e podemos incluir comunhão com Deus. Era esse o propósito do sábado, não ser uma regra, mas sim um tempo de descanso, restauração e comunhão com Deus. Segundo, qual foi a pergunta que revelou o contraste entre o legalismo dos fariseus e a compaixão de Jesus? E a resposta a pergunta foi: é lícito ou não curar no sábado? É lícito curar no sábado? Essa foi a pergunta. Vamos à terceira pergunta. O que Jesus fez em demonstração da verdadeira essência da lei? E a resposta é: o que Jesus fez foi a cura do homem. Jesus curou no sábado, mostrando que se leva o animal para beber água, quanto mais valor tem um homem. Vamos à quarta pergunta. Onde Jesus expandiu o entendimento sobre os mandamentos? E a resposta é no Sermão do Monte. Ali Jesus disse: não matarás. Eu, porém, digo: qualquer um que se irá contra o seu irmão já será réu de juízo. Ou não adulterarás, mas qualquer um cobiçar uma mulher em seu coração já adulterou com ela. Então, no Sermão do Monte. Quinta pergunta. Onde está a fonte das atitudes, pensamentos e decisões humanas? E a resposta é no coração. No coração está a fonte de nossas atitudes, de nossos pensamentos e de nossas decisões humanas. Com isso, nós concluímos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que você aproveite esse comentário, que leia a revista, que vá para a Escola Dominical estudar. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu. Clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.800 vídeos. Se descer todas as pastas e chegar na primeira lá embaixo, encontrará um comentário no Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo, verso por verso, depois Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, e depois de Gênesis a Malaquias, as primeiras 70 pastas do nosso canal, toda a Bíblia comentada para você. Além da Bíblia comentada, nós também temos a Bíblia lida, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você for nas pastas a Bíblia Gênesis, a Bíblia Êxodo, a Bíblia Mateus, nessas pastas nós não comentamos, apenas lemos para que você ouça a palavra de Deus. Também temos personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo Testamento,
viagens que fizemos ao Egito, Israel, Roma, Coríntio, a ilha de Patmos. É bastante material. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal para aquelas pessoas que gostam de estudar a Bíblia. Esse canal tem bastante conteúdo bíblico para quem quer aprender. Deus te abençoe em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini.